Conta aí pra gente o que você acha que é a Páscoa. É um ano de muita felicidade. É, mas o que ela representa? A Páscoa. A Páscoa, ela representa amor, alegria e paz. Tá, então eu vou te contar a verdadeira história da Páscoa, tá? Tá. Vou usar a sua Bíblia pra contar, Tá. tá bom? Vamos relembrar um pouquinho as coisas. Lembra que Deus criou o mundo? Lembra? Ele fez as árvores, fez os animais, fez tudo. E aí ele fez o homem, Adão E Eva. e Eva. Só que Adão e Eva pecou. E isso trouxe um mal para o mundo. E depois que Adão e Eva pecou, eles foram expulsos do paraíso e seus filhos também. Um deles pecou. Quem foi que pecou, você lembra? Caim. Caim, ele matou Abel. E isso trouxe mais maldade para o mundo. E aí um dia Deus já estava tão cansado de tanta maldade que ele falou, vou procurar uma única pessoa que tem um bom coração. E Deus achou Noé. E ele falou para Noé construir uma arca. E na arca Deus mandou ele colocar vários animais. Todo tipo de animais, né? E aí veio o dilúvio. E o dilúvio durou dias. E depois do dilúvio, a terra ficou seca. E Deus falou para Noé, junto com seus filhos, descerem da arca e procriar lá na terra. E aí o que aconteceu? Passado o tempo, teve uns homens muito curiosos. O que eles fizeram fazer? Criar uma torre para chegar até o céu. Eles queriam chegar até Deus. Então Deus confundiu todas as línguas deles. Eles construíram uma torre chamada Torre de Babel. E para que eles não conseguissem mais falar uns com os outros, Deus confundiu todas as línguas. Cada um falava uma língua diferente, ninguém entendia nada que o outro falava. Ninguém. E com o passar do tempo, muitas outras coisas foram acontecendo na terra. E aí Deus, ele pegou o seu servo Abraão, que era um homem de muita fé, e falou, Abraão, eu quero que você saia da sua terra, do meio da sua parentela, e eu vou te dar uma nova terra, e eu vou fazer você pai de muitas nações. Então Abraão saiu de sua terra, ele com sua esposa, e eles tiveram um filho. O filho dele se chamava Isaac. E Isaac teve outro filho. Na verdade, ele teve 2 filhos. E o nome de um dos filhos era Jacó, que também foi um grande homem de Deus. E aí a Bíblia vai nos falar sobre vários homens de Deus. Homens e mulheres, não tinha só homens, tinha mulheres também. Vai falar sobre José. José, ele levou o povo de Deus para o Egito para salvar da fome. Lembra dessa história? Uhum. Só que aconteceu, depois que José morreu, depois que o rei morreu, veio vindo outros reis, e o povo de Deus ele foi se procriando na terra do Egito. E aquele novo rei ficou preocupado. Então, assim, eles vão ser maiores que nós, e eles vão poder dominar os egípcios. E aí ele quis exterminar o povo de Deus, mas aí como ele não podia, ele escravizou o povo de Deus. Então Deus falou que ia enviar alguém para libertar o povo dele. E ele enviou Moisés para libertar o seu povo. Lembra da história de Moisés? Sim, ele abriu o caminho das águas. Isso. E aí Deus mandou Moisés falar com o rei. E através de Moisés, como o rei era teimoso, Deus enviou 10 pragas. E a última praga que Deus enviou foi a praga da morte. Ele iria matar todos os primogênitos dali do Egito. Mas para que o povo de Deus não perdesse os seus filhos primogênitos, falou para eles, sabe o quê? Ok. Sacrificar um cordeiro. Você sabe o que é um cordeiro? Uhum. É o filho da ovelha. Deixa eu mostrar. Cadê? Tem a ovelhinha mãe, a ovelhinha pai, e os dois têm um cordeirinho. E Deus falou para eles sacrificarem o cordeirinho e passar o sangue do cordeirinho nos umbrais das portas, em cima das portas. Porque quando o anjo do Senhor passasse, e o anjo da morte, eles saberiam que ali tinha
alguém que servia a Deus e que ali não poderia matar ninguém. Então Deus livrou todo o povo de Israel das mãos dos egípcios. Abriu o mar vermelho, fez tudo. E aí o que aconteceu? Eles ficaram muito contentes. E depois que Deus livrou eles de tudo isso, eles fizeram uma festa para comemorar a libertação. E ali, aquela festa foi chamada de Páscoa. Só que essa Páscoa é a Páscoa dos judeus, que eles comemoram a liberdade. E com o decorrer do tempo, houve muitos homens ruins na Bíblia, houve muitos homens maus, mas também houve muita gente de Deus. Teve Josué, teve Sansão. Lembra da história de Sansão? Uhum. Teve Ruth, que foi uma mulher. Teve Samuel. Teve Saul. Saul que foi o primeiro rei do povo de Deus. Teve Davi. Salomão, que foi um homem muito sábio. Todas as historinhas que a gente já leu. Eliseu. Esdras. Esther. Ezequiel. E assim, foi chegando o povo de Deus para tentar livrar todos nós do pecado. Só que mesmo assim, enquanto tinha uns que falavam de Deus, como Jonas ainda foi teimoso para falar de Deus. Ele não queria falar. Lembra onde ele foi parar? Uhum. Mesmo assim, ainda tinha homens ruins. Então Deus falou assim, eu vou ter que enviar meu filho para a terra. E ele enviou Jesus, o seu filho unigênito. Jesus estava lá no céu com Deus desde antes da criação da terra. E aí Jesus foi crescendo. Jesus, ele falava do amor de Deus onde ele ia, mesmo quando ele era criança. E ele foi crescendo, ele foi aprendendo maravilhas, milagres, ele foi batizado nas águas. Só que tinha muita gente que não gostava, porque Jesus falava que ele era o Filho de Deus. E umas pessoas falavam, esse cara faz isso? Tá errado. E aí, Jesus andou sobre as águas. Jesus curou leprosos. Jesus, ele ressuscitou até o amigo dele, Lázaro. Ele separou 12 discípulos para andar com ele e aprender com ele. Você sabe o que são discípulos? Uhum. São aprendizes. Eles estavam aprendendo com Jesus como falar do amor de Deus. Então Jesus, ele caminhava por toda a terra, falando do amor de Deus, falando de tudo que era bom. E de que a gente tinha que servir a Deus. Só que tinha homens que não gostavam disso. E Jesus, ele sabia. Ele sabia que a missão dele na terra era vir para livrar a gente do pecado. E ele sabia que ele ia ser crucificado. Então um dia ele fez uma ceia com os seus discípulos. Nessa ceia, ele lavou os pés dos seus discípulos antes da ceia. E aí ele sentou na mesa com os discípulos. E ele pegou um pão e um cálice. E ele falou assim, eu vou pra morar com meu pai, mas eu vou deixar vocês aqui. Só que eu quero que vocês lembrem sempre de mim. E como eu quero que vocês lembrem de mim, eu vou deixar aqui o pão e o cálice. Esse cálice, ele representa o meu sangue, que eu vou estar dando por vocês quando eu morrer. E o pão representa o meu corpo. Então todas as vezes que vocês cearem e tomar o cálice e comer o pão, vocês vão estar anunciando que eu vou voltar. Um dia eu vou voltar. E nesse mesmo dia Deus falou assim, entre vocês haverá um que vai me trair. Você vai me dar um beijo no rosto, mas vai me trair. E esse alguém era Judas. E Jesus também falou assim, e você, Pedro, me negará 3 vezes antes que o galo cante. Pedro falou, não, Jesus, eu jamais faria isso. Depois Jesus, ele subiu para um monte chamado Getsemane. E lá no Getsemane, ele orou. Porque ele estava triste. Ele sabia que ele ia morrer, ele queria salvar o povo, mas ele estava triste. Então ele falou assim, ai pai, se for possível, afasta de mim essa dor. Só que em seguida, apareceu Judas, com os homens maus que levaram Jesus para ser preso.
E aí eles levaram Jesus até o rei e falou que ele fosse julgado. E o rei falou assim, não vai ser por mim, então vocês que decidem. Porque lá tinha um costume que antes de ser crucificado na Páscoa, eles tinham que libertar um preso. E aí ele perguntou para a multidão, que todo mundo quis que libertasse Barrabás e não Jesus. Então Jesus foi crucificado. Colocaram coroa de espinho nele, chicotearam ele, pregaram os braços dele numa cruz e os pés também. E ali Jesus chorou até que ele morreu. Jesus ele foi colocado no sepulcro. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitou. Maria Madalena foi até lá para colocar especiarias no túmulo de Jesus, chorando. E quando ela chegou lá no túmulo, tinha um homem que perguntou para ela, mulher, por que choras? E ela falou, porque levaram Jesus. E ele falou assim, por que procura entre os mortos quem vive está? Jesus está vivo. Ela falou, Jesus está vivo? E ela saiu correndo para contar essa boa nova. E depois Jesus apareceu para os discípulos. E ele falou para os discípulos, eu vou ir morar com meu pai. Mais um dia eu vou voltar para buscar vocês. E aí, esse dia que Jesus ressuscitou, foi chamado de Páscoa. Porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. E Jesus foi lá, ele tomou a chave da mão do diabo como um leão. E falou, meu povo não, eu salvo eles. E é isso que representa a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. Agora, você sabe por que existe essa simbologia do coelho e do ovo de Páscoa? Muitos